outros não tanto, mas a ideia dessa masterclass de hoje, para deixar todo mundo a par, é a gente entender um pouco mais sobre o que é a Nonstop, como ela te impacta, o seu planejamento para 2026, como você deve trabalhar, e assim por diante. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês. A ideia é que todas as questões, dúvidas sejam tiradas no final, né? Para que a gente consiga fluir, né? A gente marcou 8 da manhã justamente para não impactar na rotina de vocês. Se algum amigo não entrou e quiser chamar, será super bem-vindo. Enfim, vamos começar. Então, prazer, Fernando. Eu sou o fundador da Nonstop e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre como captar mais, como ter mais qualidade, vender mais, se planejar para 2026, se planejar através da Nonstop com os dados reais de mercado, da sua região, da sua operação, enfim, como a Nonstop te ajuda nesse sentido. Hoje a gente é o maior sistema de parceria, de gestão de exclusividade, né? Então, agradecer vocês, porque sem o trabalho de vocês isso não seria possível, tá? Então, obrigado, já agradeço desde então. Primeiramente, uma das coisas que eu queria falar para vocês do ponto de vista do usuário, o que diferencia a Nonstop entre aquilo que é gratuito e aquilo que faz parte de um plano de assinatura. Então, gratuito sempre será o cadastro e o compartilhamento de imóveis de forma limitada. Então, vocês podem cadastrar quantos imóveis vocês quiserem, com ou sem gestão. Lembrando que com gestão fica aparente para os seus parceiros, sem gestão fica aparente apenas para você, tá? Poder baixar as mídias, poder visualizar esses imóveis e compartilhar esses imóveis como se fosse seu, tá? Então, essas funcionalidades são e sempre serão gratuitas. Já em relação àquilo que é do plano de assinatura, lembrando que o nosso plano de assinatura é um só, então, na medida em que a gente vai criando outros produtos, eles vão englobando, né? E não necessariamente acrescendo dentro do valor que você paga na sua assinatura da Nonstop, que inclui o site do corretor, né? Então, pegar um exemplo aqui, vocês já estão carecas de saber, né? Você pode fazer com esse site Meta Ads, Google Ads, enfim, tudo que você quiser, fazer suas campanhas através dos pixels. Você pode gerar QR Code dentro da Nonstop, ou seja, se eu quiser pegar um Instagram, um site, próprio site meu, e jogar dentro do sistema, ele gera um QR Code para você fazer o seu material promocional, a sua placa, com as informações do imóvel, pode colocar qualquer link aí dentro que ele vai gerar, tá? Histórico de vendidos, ou seja, aquilo que foi vendido na sua cidade de São Paulo, entre os anos de 2020 ou a partir de 2020 até o presente. Então, aquela tabela do ITBI tratada de forma inteligente. Acesso aos imóveis similares pela base da Nonstop e pelo ITBI da Prefeitura de São Paulo e pelo quinto andar e da Loft. Então, ofertas similares eu vejo dentro de uma determinada unidade, o que tem disponível no mercado aberto, ou para eu captar, ou para eu precificar, e assim por diante, tá? Estatísticas de gestão, então, mostrar para o meu cliente como o imóvel dele está sendo trabalhado, como ele está performando, impactar os parceiros. Integração com os portais, para quem faz anúncio nos portais, Chaves na Mão, Zap, Imóvel Web, Portal SP, Casa Mineira, enfim.
entre outros. Recebimento de lead direto no WhatsApp. Produto que a gente lançou faz pouco tempo, que é o XML para criação de catálogo dentro do Meta, ou seja, quando eu entro no Instagram e eu vejo aquele catálogo de produtos da Netshoes, do Mercado Livre e assim por diante, eu consigo fazer o meu catálogo dos meus produtos, dos meus imóveis, tá? E integração com AIs de atendimento, como Laís, o Ziplaza e assim por diante, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre o planejamento, né, e o comportamento para 2026. E aí, uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês que é bem interessante, né, compartilhando aqui a minha tela, é que quando eu sou corretor de imóveis e eu quero trabalhar um determinado bairro, posicionamento e assim por diante, eu preciso primeiro entender o que eu vou vender, onde eu estou, quais são os melhores produtos da minha localização e tudo isso. Vocês estão vendo a minha tela, correto? Perfeito. Então, eu peguei aqui de exemplo, tá? Fiz a minha liçãozinha de casa e uma das coisas que eu fiz foi mapear o meu posicionamento. Então, lá atrás, né, há muito tempo atrás, eu criei um mapeamento por bairro, né? E basicamente eu fui atrás das informações dos prédios que tinham em determinados bairros de São Paulo, Perdizes, Jardins, Higienópolis. Eu fui fazer um trabalho e comecei a mapear esses produtos, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho vários bairros, várias ruas aqui de Perdizes e eu consigo entender exatamente metragem por meio da internet e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei o meu trabalho, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu mapeei muitas ruas, muitos prédios e assim por diante. Foi entender quais são os produtos disponíveis no meu posicionamento. No caso, eu estou na Rua Monte Alegre. E aí eu vou começar a trabalhar dentro de um determinado perímetro. Então, eu defini que o meu perímetro inicial ia ser a minha própria rua, a Rua Monte Alegre. E nesse sentido, o que eu fiz através daí? Eu peguei determinados apartamentos e fui mapeando, né, os prédios, o ritmo de vendas de cada um deles. Como? Eu fui na ferramenta do histórico de vendidos e, exemplo, eu fui lá e coloquei aqui esse endereço aqui, Monte Alegre 835. Coloquei aqui Rua Monte Alegre 835 e contabilizei o ritmo de vendas desse prédio. Então, eu contabilizei o quê? Que esse prédio ele teve 6 vendas em 2025 e 16 vendas em 2024. E a partir daí eu fui selecionando todos os prédios da minha rua e traçando o ritmo de vendas de cada um. Então, teve apartamento, teve prédio que não teve nenhum vendido nos últimos 2 anos, teve outros que tiveram um em cada ano, teve outros que tiveram 6 no ano, 16 no anterior, e assim por diante. Então, uma das coisas importantes é você, na hora que você vai sair de casa, na hora que você vai entender o seu posicionamento, na hora que você vai começar a sua carreira, é mapear aquilo que está perto de você. Seja a sua rua, seja o seu quarteirão, seja o seu bairro, seja o bairro onde você gosta de trabalhar, mas isso é muito importante.
Por quê? Porque quando você entende o que tem ritmo de venda, você foca naquilo que de fato vai vender. Certo? E fica mais fácil de precificar e fica mais fácil de trabalhar. Então, potencial de venda versus disponibilidade. Então, uma vez que eu entendi quais são os principais produtos, né, os principais prédios dentro do meu posicionamento, minha próxima etapa é entender a disponibilidade. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se eu pegar esse exemplo da Rua Monte Alegre 835, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? Vou fazer um filtro aqui na Nonstop, tá? Eu vou filtrar por disponível, vendido e em negociação. Eu vou colocar aqui, ó, bairro de Perdizes. Vou aplicar. E vou colocar aqui, ó, Monte Alegre 835. Vamos achar aqui Monte Alegre 835. Se não me engano, ele existe aqui na minha base. Aqui, Rua Monte Alegre 835. Para quem não está vendo, eu vou apontar, tá? Tá aqui. Deixa eu só ver se eu consigo botar a minha canetinha. Pois eu vejo aqui. Cliquei aqui na Rua Monte Alegre 835. Esse é um produto que ele está vendido. Lembra? Eu filtrei pelo que está disponível, pelo que está em negociação, mas também pelo que está vendido. Por quê? Porque essa é uma ferramenta importante. Saber tudo ou por onde eu posso buscar ofertas similares. Então, recapitulando, eu mapeei a minha rua, eu peguei o produto mais líquido que tem nela e eu fui na Nonstop ver se tem disponíveis dentro desse prédio para eu captar. Produto líquido, captação certa. E cheguei aqui em ofertas similares. E olha que interessante. Produto que teve 16 vendas em 2024, 6 vendas em 2025 e muitas disponibilidades dentro da base do mercado aberto. Ou seja, o que a gente conclui a partir daí? Que os números não mentem. E que você tem que trabalhar de uma forma focada e que as ferramentas da Nonstop vão te ajudar nesse sentido. Lembrando que nós não estamos aqui para gerar um relatório, um PDF para substituir a sua capacidade de análise crítica. Muito pelo contrário. O que a gente quer é gerar ferramentas, gerar informações para que vocês, corretores, se diferenciem através da interpretação de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque no final do dia, o corretor de imóveis, ele não está no mercado imobiliário para vender imóvel, para vender experiência, para vender serviço. Ele está no mercado imobiliário para vender conhecimento. Conhecimento é a principal ferramenta do corretor de imóveis. Então, quando ele tem posicionamento, ele tem dados, tudo fica mais fácil. Quantos corretores vocês não conhecem que sempre vendem produtos localizados no mesmo empreendimento? Isso acontece? E por que isso acontece? Porque quando você tem domínio de um prédio, esse domínio te gera autoridade, essa autoridade te gera recorrência e indicações. A gente tem um exemplo muito claro dentro da Nonstop, muito claro. Se eu colocar aqui
Eu vou limpar os filtros aqui. E vou colocar, fazer uma pesquisa aqui, ó. Campo belíssimo. Vou puxar aqui. Entre disponível, alugado, em negociação. Tá? Esse é um empreendimento. Nesse empreendimento, essa corretora já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está indo para a 8ª transação. Por quê? Porque ela tem autoridade sobre o produto. E quando você tem autoridade sobre aquilo que você faz, você tem o poder do não. Porque as pessoas já conhecem o seu trabalho. Então, muito importante vocês terem isso em mente, porque no final do dia, é isso que vai te trazer capacidade de venda. Deu para entender? Perfeito. Então, o que a gente pode tirar desses minutos iniciais daquilo que foi falado? Que através da Nonstop você consegue chegar em muitas informações, em muitos dados e entender o que vale a pena trabalhar. Eu vou voltar para aquele caso da Rua Monte Alegre 835. Dentro da Rua Monte Alegre 835, a gente está vendo que na base do 5º andar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades vendidas. Ou seja, se eu captar uma gestão lá e fizer um ACM, uma análise comparativa de mercado, eu tenho uma base muito robusta do que foi vendido e uma base muito robusta do que tem disponível. E dentro dessa base robusta de disponibilidade, eu tenho algo que me traz uma clareza muito grande do porquê eles estão disponíveis há muito tempo. Então, existe uma coluna aqui nas ofertas similares, que é o desde. Ou seja, na base do mercado aberto, eu sei exatamente há quanto tempo esse imóvel está disponível. E por que isso é importante? Porque esse cliente que está com o imóvel dele parado há muito tempo, ele é seu primeiro foco de impacto. E uma vez que você impactou esse cliente e os demais, uma vez que você vende um produto, um primeiro produto dentro desse prédio, você vende os demais, se você tiver a gestão dos demais também. Então, o exemplo que a gente deu da corretora, da Paula, é exatamente isso. Quando você domina um prédio, você domina suas vendas. Isso te traz autoridade. E esse é o principal. Tá? Outro ponto importante que eu queria falar para vocês sobre planejamento através das ferramentas da Nonstop. Quantos de vocês não conhecem a lei da oferta e da demanda? Essa é a lei básica, né, da economia. Se a gente tem demanda, né, fica mais fácil trabalhar as nossas ofertas. Se a gente não tem demanda, não importa o valor da sua oferta, você não vai vender. Ou seja, quanto mais demanda, mais valor tem o seu imóvel, o seu produto. Quanto menos demanda, menos valor tem o seu produto. E nesse sentido, eu vou voltar aqui para a base da Nonstop. A gente pode pensar por duas verticais. A primeira, o que está disponível. E dentro daquilo que está disponível, eu já vou abrir aqui o meu chat GPT.
E dentro daquilo que está disponível, o que eu preciso saber? Então, mais uma vez, eu vou traçar meu posicionamento. Então, eu, Fernando, vou definir que o meu posicionamento é um centro expandido, tá? Para a gente não ficar limitado a um único bairro. Então, eu vou definir aqui através do perímetro. Então, eu vou criar um perímetro aqui, ó, criar perímetro. E eu vou definir que a minha área de atuação, ela é exatamente essa daqui, ó. Eu quero pegar essa parte aqui, tá? Fechei aqui esse perímetro. Dentro do que está disponível nesse perímetro, e a gente está enxergando que o que está disponível nesse perímetro são 1.200 imóveis, eu vou selecionar os resultados. Então, selecionei aqui 1.200 selecionados e vou baixar uma planilha, tá? Quando eu baixo essa planilha aqui, vamos abrir ela aqui bonitinho, eu tenho um monte de informação. Um monte. Mas no final do dia, eu não tenho tempo e muitas vezes eu não tenho nem capacidade técnica dentro do Excel, dentro do Sheets, de fazer uma análise robusta sobre esses dados. Então, o que eu vou buscar através desses dados? Eu vou buscar a informação que eu quero e utilizar ferramentas como de inteligência artificial para facilitar a minha vida. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi ver o que está disponível na minha área de atuação, no meu posicionamento. E dentro do que está disponível, eu vou começar a traçar uma determinada estratégia, que é, vamos lá, abrir aqui o meu chat, tá? Eu vou adicionar o arquivo que eu quero. Ver se eu consigo adicionar aqui de forma facilitada. Pronto. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou pedir para ele, enfim, liste os bairros que possuem mais imóveis no sistema. E ele vai fazer uma análise sobre essas informações. O que mais eu posso fazer dentro dessa análise? Eu posso listar os bairros que mais geraram lead. Eu posso gerar os bairros que mais têm anúncios em portais. Eu posso, dentro dos bairros que mais geraram leads, ou dentro dos portais que mais geraram leads, eu perguntar para ele qual é a tipologia mais buscada. Né? Enfim, olha que legal. Aqui são os top 10 bairros que mais têm produtos na minha área de atuação. Vamos dizer que eu queira, por exemplo, os bairros que mais geraram leads. E aí eu posso definir o que eu quiser. Eu posso falar sobre tipologia, eu posso perguntar uma série de coisas com a ajuda da AI. Ó, leads por portal. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que a gente não está aqui para dar todos os caminhos,
mas a gente está dando as informações necessárias para que vocês entendam qual que é o melhor caminho para vocês. E se eu puxar aqui, para a gente não se alongar muito nessas perguntas, mas se eu puxar aqui, eu mudar um pouco, então eu não vou mais falar, por exemplo, do que está disponível. Eu quero saber o que já foi vendido ou entrou em negociação. Então, eu vou tirar o disponível e vou deixar vendido e em negociação. E aí eu posso fazer a mesma pergunta para ele. Eu posso baixar um arquivo XLS, jogar dentro do chat e perguntar para ele quais foram as tipologias mais vendidas, quais foram os bairros mais vendidos, quais foram as ruas mais vendidas. Lembra? A gente começou mapeando os produtos do nosso posicionamento. Essa é uma etapa do processo. Depois a gente vai mapear o que tem maior demanda. Certo? Faz sentido? Dá um joinha aí para quem faz sentido, por favor. Muito bem. Muito bem. Então, o que eu passei agora para vocês nada mais é do que como criar um plano de ação. Então, para quem um dia já trabalhou dentro de uma cozinha, né? Eu já trabalhei dentro de uma cozinha. Não existe cozinheiro que trabalha sem um plano de ação. Para o prato chegar na sua mesa da forma correta, ele precisa passar por um processo. Ele precisa ter os ingredientes separados, depois cortados, depois os utensílios separados, depois toda a receita seguindo uma cronologia, para aí sim você conseguir servir esse prato bonito e quente. E até o prato tem que estar quente. Então não dá para você abrir mão de uma coisa em detrimento ou benefício de outra. Você tem que trabalhar de uma forma conjunta. Você tem que se preparar, se organizar e se planejar. Não dá para tirar para todos os lados. Então, as informações que a gente tem aí são informações extremamente robustas. Seja através do mapa, seja, deixa eu limpar aqui os filtros, seja através dos dados reais que vocês têm dentro dessa telona aqui, de número de anúncios, de nota, de metro quadrado. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer para a inteligência artificial é possível. Por quê? Por quê? Porque os dados estão aí. E a inteligência artificial ela serve para te empoderar, não para te responder perguntas óbvias. Tá bom? Então, a gente já falou sobre mapeamento de oportunidade, a gente já falou sobre planejamento, a gente já falou, deu exemplo de como você montar, mapear a sua rua, o seu bairro. Então, estamos aqui, daqui a pouco a gente está de férias, né? Vai chegar nessas últimas semanas, essa última semana do ano. Pega, põe um tênis, vai mapear a sua rua, vai mapear seu bairro, vai entender exatamente quais são os produtos que estão disponíveis, cria um plano de ação. 2026 está aí, ninguém está preparado para fazer isso, ninguém está fazendo isso, as pessoas querem que tudo caia do céu. Então, um tênis, uma caneta e um caderninho já é o suficiente para você sair na frente. Perfeito. Mapeamos aqui os nossos produtos, entendemos o que é melhor trabalhar, o que não é tão bom trabalhar, e a gente agora vai colocar a mão na massa. A gente vai entender como a gente tem que captar uma gestão. Até porque
a Nonstop fomenta o mercado de gestão, né? Tanto é que vocês só enxergam aquilo que tem gestão do sistema. Se fosse para trazer outra vertical do mercado, a gente faria outra coisa. Então, tendo em vista que para a gente o que importa de fato é gestão, uma vez que eu tenho um cliente, certo? Como é que eu vou mostrar para ele, através da Nonstop, que vale a pena dar a gestão para mim? E aí, a gente chega num momento muito importante. Primeiro, objeções quanto ao número de corretores impactados. Então, se eu hoje entrar no sistema da Nonstop, seja de alguma gestão que eu já tenho, e em breve vocês vão ter acesso às informações cruas das estatísticas de gestão de outros corretores para poder fazer uma análise comparativa também, tá? Mas se eu já tenho uma gestão, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para o meu cliente quantos corretores eu estou impactando. Então, eu vou abrir a minha estatística e vou mostrar para ele o número de corretores que eu impacto. Bom, e esse link ele é importante porque essa informação, porque ele precisa saber que você está trabalhando no imóvel dele. Ele precisa saber que o imóvel dele não está abandonado embaixo do seu braço esperando alguma coisa acontecer. Outra coisa, motivação do seu cliente. Seu cliente está motivado a vender? Ele quer vender? Ou ele está esperando alguma definição, trocar de emprego? Porque se ele não estiver motivado, a primeira palavra que você tem que ter em mente para 2026 é não. Se ele não estiver motivado, nem pega a gestão dele. Ponto. Ah, mas me falaram que eu preciso ter 15 gestões, 20 gestões. Eu fiz um curso. Não, você precisa ter gestões bem precificadas. Porque gestões bem precificadas são vendidas independentemente do veículo. Recapitulando, corretor vende conhecimento, corretor não vende imóvel. Quem vende imóvel é vendedor. E o vendedor no mercado imobiliário, ele pode ser o vizinho, o primo, a tia, seu irmão, seu pai. O que você está fazendo no mercado imobiliário é vender conhecimento e confiança. Então, saiba dizer não. E perfeito. Voltando onde a gente estava. Uma vez que eu tenho o histórico de vendidos da minha gestão, então, fiz uma análise, entendi quais são os produtos, fui impactado por um cliente, ou fui indicado por um antigo cliente, por um familiar a trabalhar um determinado produto. A minha primeira lição de casa é verificar se esse produto tem liquidez. Como eu faço isso? Cadastro imóvel na Nonstop, eu busco no histórico de vendidos. Busquei no histórico de vendidos. Tem venda em 2025? Tem venda nos últimos meses? Tem venda no último ano? Sinal positivo. É um sinal positivo. Meu cliente está motivado. Ele quer vender. Ele está vendendo há quanto tempo? Então, se ele já entendeu que na minha mão o imóvel dele vai estar disponível para mais de 16 mil parceiros, agora eu preciso saber o quê? Se ele está disposto à minha precificação. Então, já vi que o produto é líquido, tem ritmo de venda, cliente motivado. A próxima pergunta que eu preciso saber dele é:
por quanto ele gostaria de vender o apartamento dele, o produto dele. E eu até agora não falei o preço. Porque se você der o preço para ele, você está vendendo seu conhecimento de graça. Então, mostrei para o meu cliente os últimos vendidos dentro do prédio dele. Não falei o preço. Entendi a motivação dele. Agora eu vou mostrar o que está disponível no mercado. Porque provavelmente ele vai se identificar com algum preço disponível dentro do mercado. E na hora que ele verificar que o preço que ele está querendo ou está acima ou está parecido, você vai focar onde? Você vai focar há quanto tempo esses imóveis estão disponíveis no mercado. Lembra que eu falei sobre essa coluninha aqui do Daisy? Então, eu tenho o meu produto aqui, que está sendo vendido a 1,149. E dentro das ofertas similares, ele está mais caro do que eventualmente um produto, um exemplo, tá? Que está disponível por 960, por 900 mil. Qual produto será vendido antes? O de 900 mil ou de 1.149.000? A tendência é que seja de 900 mil. Mas o planejamento é para 2026. Então, nessa hora, o que você, corretor, tem que fazer? Buscar essa captação aqui também. Por quê? Porque se você vender esse por 900 mil, você joga o do seu cliente para baixo. Lembra que a gente falou sobre domínio do prédio? Quando você domina o prédio, quando você domina o máximo de unidades disponíveis dentro de um determinado empreendimento, você domina o ritmo de vendas. Então, entrei num determinado prédio para fazer uma captação, para fazer um estudo, eu já vou buscar tudo que está disponível. Eu já vou dar um bombom para o zelador, eu já vou dar um presentinho para o porteiro. Se eventualmente a pessoa que eu estou buscando a gestão for um parente, um amigo próximo, eu já vou pedir indicação dos meus vizinhos. Porque gestão bem precificada vende, gestão mal precificada quase nunca vende. E como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Mais uma vez, estatística de gestão. Se a gente tem 10% de geração de lead em cima do total de anúncio, eu estou no caminho certo. Então, aqui tem 20%. Então, está chegando em 10%, eu estou entrando no caminho certo. Está abaixo disso, eu estou entrando no caminho errado. E lembrem-se, os números não mentem. Se eu pegar aqui um imóvel super anunciado, tá? Como esse da Rua Roma. Vou ver se não é um apartamento. Vou pegar outro aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Carol Mascarenhas. Esse aqui, ó. 159. Estatística de gestão. 117. Lead. 0. Preço do produto. 440. Ofertas similares. 440, 565. Ritmo de venda.
um apartamento, que nem é um apartamento aqui, ó, Rua Ribeiro de Moraes, 159, aqui, ó, sem ritmo de venda, último vendido em 2024, por 246, e aqui em 2024 por 400. O dela tá mais caro. Produto sem ritmo de venda, caro e sem base comparativa. Caminho errado. Você tem que buscar produtos líquidos, com boa base comparativa e com bastante oferta à disposição. Por quê? Porque quanto mais dados você tiver, mais conhecimento você passa. Quanto menos dados você tiver, mais o seu cliente vai desconfiar de você. E aí, não necessariamente você estará no caminho certo. Outro ponto importante, eu preciso aumentar o número de visualizações dentro da minha estatísticas para mostrar para o cliente que eu estou trabalhando o imóvel dele. Ou seja, eu cheguei aqui, mostrei para o cliente, olha, o seu imóvel, ele está para 16.071 parceiros, visualizados por mais de 1.400 parceiros, e anunciado em 144 anúncios em portais, 151 sites de parceiro e 427 clientes finais. Por que isso está acontecendo? Porque essa corretora provavelmente trabalha o imóvel dela de uma forma ativa. Ou seja, grupos de parceria. Grupos de parceria. Você precisa frequentemente compartilhar o link da sua gestão nos grupos de parceria. Ah, mas não dá resultado. Ah, mas eu coloquei o meu, daqui a pouco veio o outro. Não importa. Porque o seu cliente, quando ele pega o link do proprietário, que é aquele link que você disponibiliza a estatística de gestão do imóvel, ele quer ver essa informação mudando. Ele quer ver essa informação mudando. Ele quer ver essa informação mudando. Essa. Quando as informações mudam, o cliente vê trabalho. Quando as informações não mudam, o cliente não vê trabalho. Tá aí, tudo bem? Perfeito? Só que a gente tem um ponto muito importante. Ah, eu pego as estatísticas de gestão e para o meu cliente, o mais importante é essas informaçõezinhas aqui, ó. O resto, eu nem ligo muito. Eu faço lá um compiladão, coloco lá as informações para ele, tá tudo bem. Mas não é isso. Por que não é isso? Primeiro, porque com essas informações você não está mostrando nada para o seu cliente. Isso são números. Você pode jogar numa tela, você pode jogar num PDF, você pode jogar onde você quiser. O que seu cliente quer saber é se essas informações são fidedignas. Ou seja, quem está compartilhando o meu imóvel? Lembra? Peguei a gestão. Esse cara é traumatizado. Esse cara acha que você vai esconder o imóvel dele debaixo do braço. Você precisa mostrar a verdade para ele. Então, aqui eu estou vendo e mostrando para ele quem está compartilhando o seu imóvel. Aqui eu estou vendo e mostrando para ele quem já gerou lead e em quais canais. Aqui eu estou vendo quem que está anunciando e onde está anunciando. Ou seja, quem são os meus parceiros mais engajados. Se eu fizer um open house, um safari, um evento, quem eu preciso impactar primeiro? Eu tenho essa lista aqui.
Se você não está usando ela até o presente momento, use, porque ela é muito importante. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Quando você baixa o preço de um imóvel, quem que você vai avisar que baixou o preço do imóvel? Você vai avisar o Pedrinho, que nem te conhece, nunca viu o seu imóvel, ou você vai avisar aquele cara que está investindo no seu imóvel? Uma informação muito importante. Se eu chegar aqui e ver todos esses históricos de compartilhamento, ou seja, quem está compartilhando imóvel com o cliente, e eu baixei o preço do meu imóvel, diminuí o preço da minha gestão em 10%, eu tenho que ligar para essas pessoas. Eu tenho que mandar uma mensagem para essas pessoas. Olha, eu vi que você compartilhou a minha gestão com seus clientes. Você pode, por favor, avisar eles que baixou o preço do imóvel? Por que que isso é importante? Porque às vezes ele não comprou o seu imóvel porque ele não tinha uma parcelinha lá que não cabia no bolso dele. Pô, gerei um lead. Pô, avisa lá o seu lead. Ou quero comprovar para o meu cliente que ele está trabalhando no preço errado. Já mostrei as estatísticas, já mostrei histórico de vendido, já mostrei ofertas similares. Pô, eu vi que você compartilhou o meu imóvel várias vezes com seus clientes. Qual que é o feedback que eles estão dando para você? Ah, eles estão falando que a rua é muito barulhenta. Ah, eles estão falando que o prédio está com uma obra embaixo, isso está incomodando. Eles estão falando que o apartamento é super legal, mas a vaga de garagem é complicada. Se você não tiver dados reais, verdadeiros, para passar para o seu cliente, você não vai chegar na precificação certa. Você não vai vender o conhecimento correto para ele. E isso é muito importante, tá? E por que que eu estou falando isso? Eu ia exemplificar. Tem uma corretora, ela chama Denise. Se eu pego ela aqui. Denise Cassiano. Aqui. E é muito interessante, por quê? Porque ela tem um produto, ou tinha, no caso, na Barata Ribeiro, tá? Eu vou até colocar aqui como vendido, para mostrar para vocês. Então, essa corretora, ela pegou 3 gestões na Barata Ribeiro. Esse prédio é um prédio legal, tem uma vaguinha de garagem e tal, fica na frente do Sírio-Libanês, mas não aceita Airbnb. E pela metragem, que vocês podem ver, se não aceita Airbnb é meio complicado, né? Porque ele tem 30 metros quadrados. E aí ela pegou a gestão desses 3 produtos e ela me ligou, né? Porque da mesma forma que muitos de vocês me mandam mensagem, ela também me mandou mensagem e quis um conselho. E ela falou assim para mim: Fê, tô com 3 gestões desse prédio e não está acontecendo nada. O que que eu faço? E eu perguntei para ela: você acha que está bem precificado? Ah, acho que sim, porque um dos produtos ele até gerou já uma proposta, mas não foi para frente. Tá bom. Você já chegou a discutir precificação com o seu cliente? Não, ele topou baixar o preço de 1 para 298. Eu falei para ela, então sabe o que você vai fazer agora? É real essa história. Eu falei, você vai pegar esse cliente que fez uma proposta em cima de 315 mil que não foi para frente e vai oferecer o produto agora por 298. Ela tinha 3 gestões encalhadas no mesmo prédio. Ela ofertou por 298, ela vendeu.
Depois que ela ofertou por 298, ela pegou uma segunda gestão, convenceu o mesmo cliente que era dono das 3 a vender por 290. Ela vendeu também. E aí, no mês seguinte, veio um outro parceiro e fez a proposta no terceiro. Ela vendeu em 3 meses as 3 unidades que ela tinha. Então, se você está trabalhando um produto, esses estúdios que tem muito volume, né, disponível no mercado, qual é o conselho que eu te dou? Tente baixar torne um produto campeão, porque esse produto vai garantir todas as vendas no empreendimento. Então, se você está lá com aqueles apartamentos, com aqueles estúdios encalhados, cliente me deu 3 gestões no mesmo prédio, me deu 4, tente precificar ao menos um, porque na hora que você precificar esse um da forma correta, ele vai puxar a venda para todos os outros. Então, isso é uma lição de ouro que eu dou para vocês, tá? Então, a ideia de hoje, a ideia dessa masterclass era passar para vocês o nosso conhecimento em cima de toda a jornada que a gente teve durante o ano inteiro, sobre dúvidas dos corretores, sobre aquilo que eles mais sentem, né? Porque a ideia da Nonstop não é parar por aqui. A ideia da Nonstop é cada vez fortalecer vocês com mais ferramentas que possam te trazer mais dados e dentro desses dados vocês trabalharem melhor dentro do mercado, dentro do modelo da exclusividade. Então, para 2026, primeiro produto que a gente vai lançar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só buscar ele, são as coleções. Então, a gente sabe que muitos de vocês não têm tempo para trabalhar em todas as verticais da Nonstop. Então, em decorrência disso, tá? A gente vai começar a criar automações. Então, vou abrir aqui a apresentaçãozinha para mostrar para vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima das automações. O que isso significa? Tá? Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa, deixa eu só botar em formato slide aqui. Boa. Então, são as novas ferramentas da Nonstop. Coleções. Para que servem as coleções? Vamos dizer que eu defini o meu posicionamento. E vamos dizer que eu quero entender sempre quais são as oportunidades, receber as oportunidades que estão no meu posicionamento. Eu defino uma coleção por meio do perímetro, dos filtros, e tudo que entrar nesse meu mapeamento, eu vou saber. E eu não preciso me preocupar. Vamos dizer que dentro das minhas estratégias de portal, eu não queira ficar toda hora procurando um determinado produto para anunciar. Então, eu crio uma automação. Então, dentro de uma coleção chamada Coberturas em Moema, tudo que entrar de cobertura em Moema nesse perímetro vai direto para o meu portal, vai direto para o meu site. E não vou precisar ficar selecionando. Então, é mais organização, mais velocidade, mais venda. Outra coisa muito importante que a gente vai fazer por vocês.
Faz aí um positivo aí. Quem gostaria na Nonstop de poder compartilhar mais de um imóvel com o cliente? Então, a gente vai criar um Smart Link. Então, dentro desse Smart Link, o corretor vai poder determinar um número de imóveis que ele quer compartilhar com o cliente dele. E, nesse sentido, você vai poder criar uma coleção para um determinado cliente ou selecionar determinados imóveis para um determinado cliente. E aí, por que isso é legal? Porque na hora que esse cliente final receber esse Smart Link, ele vai falar aquilo que ele gostou e aquilo que ele não gostou. Como se fosse um Tinder, enfim, esses aplicativos de namoro. Ah, beleza. Mas o que a gestão tem a ver com isso? Lembra, eu sempre falo, né? O Nonstop é uma ferramenta que empodera, né, o mercado de exclusividade, o mercado desenvolvido. Imagina que você tem uma gestão que o cliente não está topando baixar o preço. Mas ele começa a perceber que a gestão dele está sendo preterida em relação à gestão de um colega que está com preço mais baixo e muitas vezes localizada no mesmo empreendimento. E você vai mostrar para ele os dados sobre o porquê que a gestão dele não está performando. E quais são os imóveis que estão tirando tração e atenção do imóvel dele. Ou seja, se o imóvel é mais barato e mais reformado, você precisa mostrar para o seu cliente, olha, o seu imóvel perdeu a concorrência para esse daqui. Então, são esses dados que a gente quer trazer para vocês. Além disso, o ritmo de venda, a página de condomínio, começar a trazer todas as informações de todos os condomínios, para que vocês possam entender quais são os mais líquidos e assim por diante, para que esse trabalho manual que eu fiz no começo da nossa apresentação seja cada vez mais automatizado e na palma da mão do corretor, tá bom? Então, e aí, nesse sentido, como eu falei, você escolhe uma ou mais coleções, envia o Smart Link para o lead, para o seu cliente, para quem for, ele curte ou descarta e você agenda a visita com foco no que ele quer. Então, é um lead mais engajado, menos aleatório, é um atendimento mais profissional, mais vendas, menos tempo, enfim, tudo que a gente valoriza, tempo é dinheiro, tá? Então, queria agradecer todos vocês, eu vou abrir para perguntas, né? Mas queria agradecer bastante a presença de vocês, eu acho que foi muito positivo. Foi a nossa primeira Masterclass, espero que a gente tenha passado bastante conteúdo para vocês. A gente está sempre à disposição. E podemos abrir aí uma rodada de dúvidas, enfim, quem quiser levantar a mão e falar, estamos aqui. Eu vou colocar a ordenzinha só para a gente não... para a gente poder se organizar, tá bom? Então, vamos lá. O Marcos Meu. Pode falar, Marcos. Opa, bom dia, tudo bom, Fernando? Fernando, é o seguinte, ali quando a gente tem você mostrou aquela tela estatística de gestão, a gente tem são informações ali, são estáticas, né? Estou vendo o momento, né? Isso. Se eu pegar um imóvel que está anunciado, sei lá, 4 meses, por exemplo, estou na gestão uns 4 meses daquele imóvel, existe ou você pretende colocar alguma coisa como se fosse evolução do tempo? Sei lá, na primeira quinzena teve tantas visitas, Sim. na segunda Sim. tantas, assim, vai? Sim, a ideia é essa mesmo. A gente está reorganizando muitas coisas dentro do nosso banco de dados, tá? Uhum. Uma das atualizações que a gente fez foi a questão do vendidos, né? Para você poder indicar vendeu com quem, para ficar mais, para você engajar os seus parceiros e esses imóveis constarem também
né, o corretor que vendeu o imóvel, o corretor que trouxe o comprador, né, poder ter essa informação também, porque os dois participaram da venda. Então, a gente está organizando o nosso banco de dados justamente para poder trazer essas informações em tempo real, né, que seria a evolução do imóvel, quantos leads ele gerou no tempo, eu baixei o preço, ele melhorou a performance, enfim, sazonalidades e assim por diante. Então, uma pergunta bem pertinente, a gente vai fazer sim, Marcos. Tá, legal. Uma segunda pergunta aqui, última. Eu vi que você criou o perímetro lá, né? Eu não mexi muito no site, porque eu fiz essa assinatura, você acompanhou um pouco o processo, mas, enfim, eu senti que tem alguma coisa que é intuitiva no site, mas eu tenho outras que eu fiquei um pouco em dúvida, eu preciso explorar um pouco mais. Vamos lá. Essa questão da criação do perímetro, é algo que eu acho sozinho? Existe algum tutorial no site ou não? Tem que... Dentro da Nonstop, você tem a home. E dentro Uhum. da home tem vários vídeos, inclusive como pesquisar imóveis. Ah, legal. Tá? Só que assim, só um ponto importante. O perímetro, a tela é pequena muitas vezes, mas ele está aqui, ó. Criar perímetro. Então, Tá. você clica no botão, aí a mãozinha vai virar um maisinho, uma cruzinha, e aí Uhum. você clica para dar um ponto, e aí você vai fazendo quando. Se você quiser parar de fazer e já juntar, só clica 2 vezes. Tá bom? Legal. Tá bom. É isso aí. Perfeito. Obrigado pela ajuda. Boa, boa. Parabéns Vamos pela lá. apresentação. Boa, obrigado. Vamos lá, Rita. Ah, e só um ponto. Eu vou colocar aqui no nosso grupo, tá? O nosso cupom de desconto para quem está presente, tá? Se puderem seguir a gente também no Instagram, eu agradeço, tá? A gente vai começar a colocar bastante conteúdo lá. Então, eu vou colocar aqui o nosso cupom de 30, se não me engano, é um cupom de 30%, tá? Vou colocar aqui, ó, Master 2026, para eu não esquecer. Vamos lá, Rita, pode falar. Bom dia. Bom, eu vou começar até pelo cupom. Eu sou da Remax e mudo o meu plano agora em janeiro. Eu tenho direito a esse cupom? Todo mundo tem direito a esse cupom. Maravilha. Então tá. Então, porque eu acho que vai vir automático para mim a Calma aí, mudança deixa eu do. ver, calma. Acabei de tomar uma chamada aqui. O cupom, calma, gente, o cupom tá errado. Masterclass 30, desculpa. Master. Masterclass 30. Ah, Aqui no ponto eletrônico me deram uma bronca aqui, tá? Então, 30%. O Ricardo, que é o meu diretor, vai colocar aqui bonitinho. 30% de desconto. Deixa eu ver aqui. Válido para o pagamento em cartão de crédito, tá? Por 3 meses. Então, se você quiser fazer valer de fato esse cupom, você pode fazer a contratação até trimestral ou semestral, se não me engano, ainda não stop, que aí vai valer bastante a pena. Vamos lá. Mas vamos lá, Rita, pode continuar. Desculpa aí a falha. até aproveitar a pergunta do meu colega sobre o perímetro. Eu não consigo, eu estou na primeira página lá de imóveis e tem do lado esquerdo, então, tem a parte do perímetro, depois tem os imóveis. Eu não consigo expandir do jeito que você expandiu o perímetro. Como é que eu faço? Porque tem um iconezinho que ele muda, né, com 2 flechinhas, mas eu corro com ele, eu não consigo expandir essa área do perímetro. Esse é o bom tempo. Assim, eu estou no meu computador, né, naturalmente. Tá. Mas, a hora que eu limpar o perímetro, tá? É importante que o zoom vocês deem sempre pelo rolinho aqui, tá? Então, quem trabalha com mouse é sempre mais confortável dentro desse tipo de tela, Ah, tá bom? Então, coloquei aqui, ó. Eu trago, a sua dúvida é essa, né?
dar o zoom e tirar o zoom, é isso? É porque essa tela sua está bem expandida do perímetro. A Isso. minha está bem pequenininha. Ah, aqui, ó. Eu queria expandir ela e eu não É consigo. isso? Eu queria aumentar, exatamente fazer isso que você. Então, tá desse jeito Ah, anterior. Eu não pergunta consigo, mesmo mexendo, mudando aqui aqui, ó. no mouse, eu não consigo fazer. Isso é uma persiana. Tem dois risquinhos aqui, tá vendo? Estou vendo, mas o meu não obedece. Então, ó, Eu não- limpa seu histórico de navegação, talvez seja os seus caches, tá? E como é que eu faço isso? Limpar o meu. Aqui, ó. Ah, 3 pontinhos, aqui, ó. Histórico de navegação, aqui, ó. Localizar, transmitir, aqui, ó. Eliminar dados de navegação. ah, Aí você vem aqui e limpa, tá? Caches, tá, cookies, essas coisas, tá bom? ok. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Próxima. Mais só mais uma Fala, pergunta, Rita, só mais desculpa. uma perguntinha. Fica. Quando eu faço, eu compartilho imóveis dos meus colegas, o que significa quando um imóvel não é elegível? Quando um imóvel não é elegível, em que sentido? Então, eu cliquei para compartilhar o imóvel. Eu vou nos portais e Ah, coloco, perfeito. e daí Esse, aparece que o imóvel isso. é imóvel não elegível. E eu não Muitas sei. vezes, muitas vezes o imóvel ele não tem uma foto, então imóveis sem fotos não vão para os portais, ou Tá. eventualmente o gestor ele dentro de uma decisão administrativa ele não permitiu o portal. E aí Ah, você seleciona ele não vai. Boa, Aldo, valeu pela presença. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, Rita, certo? correto. Então, ele Bom, não permitiu o portal, é isso? exato, ele não permitiu o Hum, portal. Tá bom? ok. Beleza. Boa. Obrigada. Vamos lá, Regina, imagina. Oi, tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Nossa, eu vou usar já a sua expertise. Obrigada por Vamos lá. compartilhar. Aí tem uma mensagem que você colocou no grupo, né? Agora você pode usar a Nonstop para criar seu catálogo e fazer campanhas no Meta, Facebook e Instagram. Isso, Como que perfeito. faz isso? Boa, muito bem. Aqui, ó, nas engrenagens, tá? Você tem integrações. Depois a gente vai preparar um conteúdo, mas você tem todos os XMLs que você pode utilizar. E dentro desses XMLs, você tem o XML do Meta. Ah, maravilha. Então, aquilo que você selecionar no seu site, então eu estou no meu site. Quero jogar o XML do meu site inteiro para criar o meu catálogo. Por que isso é importante, tá? O Meta, ele vai sugerir os determinados produtos para os seus clientes, correto? Então, você vai criar um catálogo com 10 produtos, com 5 produtos, mas se ele não gostar desses 5, eventualmente, outros produtos poderão perseguir ele, correto? Certo. Então, é importante você usar esse XML do Meta que está atrelado aos imóveis que estão no seu site, justamente para criar esse remarketing, essa perseguição. Então, os imóveis que estão sob minha gestão, ele vai... Ou dos seus parceiros. Você não tem aquele site da Nonstop? Tenho. Eu vou renovar. Exato. Então, eu queria falar, porque eu queria para o posicionamento mesmo, né? A Isso. região, aí eu seleciono os imóveis, aí ele vai criando catálogo automaticamente? Não, você tem que entrar entra nas configurações do Meta, ele vai te direcionar o que você tem que fazer. Inclusive, onde colocar o XML, tudo bonitinho. Tá? Mas o ChatGPT, ele tem uma explicação bem boa para isso. Só colocar lá que ele vai te direcionar. Pergunta para ele que ele te ajuda nisso, tá bom? Tá bom. Depois a gente faz uma outra masterclass só para falar sobre esses assuntos, que é importante também.
Esse ano ainda? Esse ano vamos tentar, senão Ah, começando. pelo amor de Deus, vender agora. Tá bom? Férias, né? Tá bom, obrigada. Boa, muito bem. Vamos lá, Luciana. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo, e você? Foi ótimo, eu não consigo nunca entrar de quarta-feira, no horário que tem as reuniões, então para mim foi excelente hoje essa reunião. Obrigado. Podia bastante mudar o horário. A minha Obrigado. dúvida é que minha conexão caiu na hora que você estava mostrando uma planilha. Aquela planilha de Excel que você estava falando do posicionamento, perdizes, Isso. dinheiros, você filtrou do non-stop isso? Não, Porque minha conexão caiu, eu isso. não peguei. A gente, é o que eu estava falando, né? Lá atrás, a gente fez uma liçãozinha de casa, mas estamos falando de 2021, tá? Vocês olharem as colunas. Então, eu quis demonstrar para vocês o quanto esse trabalho inicial do seu planejamento, ele é importante. Ou seja, sei lá, normalmente as pessoas gostam de trabalhar onde elas moram, onde elas ou onde sempre trabalharam, que é onde elas se sentem mais confortável. Então, criar esse mapeamento dentro do seu posicionamento. Então, sair, papel e caneta na mão, anotando os endereços, buscando, vendo quais produtos têm maior ritmo de venda, buscando a non-stop que tem disponível, cadastrando, vendo se tem oferta similar. Então, assim, começar a mapear o seu foco de produto, né? Então, vamos lá. Basicamente, quando você vai abrir uma loja ou vai lançar um determinado produto no mercado, independentemente do mercado imobiliário, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, correto? Entender se tem oferta para determinada demanda, né? Ou se tem demanda para determinada oferta. É mais ou menos esse sentido. Então, começar a ter essa cultura dentro de vocês, tá? Depender menos da indicação, correr atrás, porque no final do dia a indicação ela é uma evolução do seu trabalho. Primeiro você se prova, depois as pessoas te indicam, né? Então assim, para se provar, você precisa fazer todas essas lições de casa. E uma vez que você se provou, que é o exemplo que eu dou da Paula Matos, tem outras pessoas dentro da Sandra Canelas, dentro até da própria Remax ou do mercado imobiliário, que são aqueles corretores que, no final do dia, as coisas vêm muito mais por indicação do que propriamente pelo trabalho de gastar sola de sapato. Mas quando esse cliente vem pela indicação e você já se provou, o seu não tem um poder muito grande. Tá limpo. Né? Isso, Então, nossa. isso é uma coisa muito importante. Tá, Lu? Tá, entendi. Obrigada. Perfeito. Lembrando só que acho que o Ricardo falou aqui, para eu não esquecer, né? Esse cupom de desconto tá válido até o dia 22/12, tá? Então, ele é especial por causa disso, tá bom? E ele é válido para qualquer assinante, independentemente se você já é assinante, ele é válido para você também. Então, se você está achando que a gente está meio salgado para esse final do ano, o mercado vai dar uma parada, esse é o momento para dar uma economizada também, sem deixar de assinar a non-stop, tá bom? Porque 30% de desconto é basicamente um mês grátis daqui 4 meses, tá? Fala, Guinaldo. Espera aí, você está mutado aqui. Tira do mudo, por favor. Aí, você continua mutado. Tá me ouvindo agora? Boa, Aguinaldo, pode falar. Parabéns, viu? Sensacional a plataforma. Viu? Obrigado. O que eu queria perguntar é o seguinte: referente ao desconto, que eu já sou assinante, automaticamente eu vou ter o desconto ou eu tenho que falar com alguém para disponibilizar? Deixa eu ver se o Ricardo está aqui na linha aqui. Rick, está presente?
Eu acredito que você não tem que falar com ninguém. Basta só gerenciar o seu plano e incluir o cupom de desconto. Ah, perfeito. Maravilha. Mas E qualquer outra, coisa, me chama no atendimento, a gente tira essa dúvida também. a outra coisa que eu ia perguntar, quando eu faço pesquisa no filtro por um endereço, por exemplo, eu coloco lá um exemplo, Rua Domingos Lopes Silva, tá? Tá. O non-stop ele não me dá exatamente só aquela rua. Ele pega outros nomes, por exemplo, Lopes ou Silva, ele me dá um Tá. monte. Só para eu direcionar. Você está falando dessa pesquisa aqui ou está falando do histórico de vendidos? Não, estou falando da pesquisa de você procurar imóveis disponíveis. Tá, beleza. Então, Domingos Lopes. Da Silva. Então, vamos lá. Minha sugestão, tá? Ah, boa, boa, Regina. Deu certo, então, colocar o cupom na dúvida do Aguinaldo? Não, meu é Pix, então não tem desconto, né? Boa, Está tá escrito bom. aqui. Vamos Mas lá. no próximo mês eu faço Show de trimestral. bola. Valeu, Show de bola. obrigada, viu? Imagina, imagina. Vamos lá. Então, Domingos Lopes da Silva. Deixa eu só limpar o filtro para a gente puxar aqui, tá? Primeira forma de você buscar a non-stop de um jeito mais interessante, sem que ele traga muitos resultados, por quê? Porque na barra de pesquisa, esclarecendo um pouco a dúvida de todos, ela vai te dar um resultado qual é o nome? Por importância, por relevância. Então, às Entendi. vezes, você vai buscar Domingos e a pessoa mais relevante da non-stop chama Domingos, exemplo, tá? Ou Lopes da Silva. Então, se a gente quer fazer uma pesquisa sobre uma rua, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é filtre no bairro ou filtre no perímetro, tá? Então, a Entendi. Domingos Lopes da Silva fica onde? Fica na Vila Suzana. Vamos lá, Vila Suzana. Suzana. Aplicar. Então, apliquei Vila Suzana. E aí eu coloco aqui, ó, Domingos Ah, perfeito. Lopes. Legal. Tá bom? Maravilha. Obrigado, viu, Fernando? Boa. Tem bastante produto. Ó, dica importante naquilo que o Aguinaldo falou. Já tem gestão na rua, já tem gestão no prédio. É um bom sinal. Então, use a gestão do seu colega para verificar se tem outras oportunidades no prédio para você captar a gestão. Perfeito. Certo? Perfeito. E, ó, esse daqui tá por 530 mil. É mesma metragem. Corre lá e pega essa gestão, porque a hora que você pegar Verdade. essa, você vende as outras. Tá bom? Maravilha. Boa, boa. Vamos lá. Quem mais tem dúvidas? Boa, Fabiana. Roda Frida, muito bem. Quem mais tem dúvidas? Mais alguém tem dúvida? Só na hora de fazer agora, né? Aí a gente liga para vocês. Boa. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui em tempo real. Não, use não stop. Instagram. Pronto. Vamos lá. Vocês puderem comentar aqui no nosso post da Masterclass o que vocês acharam, eu vou ficar muito feliz. E a outra coisa que vai me deixar muito feliz também, para a gente não perder o fio, é vocês seguirem a Nonstop. Ó, criei um QR Code aqui em tempo real para vocês, para mostrar que a ferramenta funciona. Então, se vocês puderem já apontar a sua câmera para seguir a Nonstop no Instagram, a gente agradece bastante, porque a gente vai começar a soltar bastante conteúdo por lá também.
É isso. Fernando, eu Boa. posso fazer uma perguntinha? Óbvio, Paulinha. Fernando, e sobre, é que eu peguei a partir das 8h30 da manhã, tá? Aí a Tá. Masterclass. Eu não sei exatamente o que vocês falaram mais cedo. Sobre imóveis que têm um valor mais alto no mercado, tipo 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, as pessoas estão colocando aí no não stop, está tendo retorno, eu não tenho Sim, procurado, está tendo venda, colocando aí mesmo no não stop, está todo mundo compartilhando o imóvel. com certeza. É o que eu falo. Tem mercado para todo mundo, né? Uhum, O ponto importante é que, assim, vamos pensar na população brasileira. Quanto maior o uhum, valor do imóvel, menos demanda você tem. Vivemos num país com bastante desigualdade social, né? Onde pequena parte da parcela da população tem capacidade de compra de um imóvel de 5 milhões. Mas aí a gente vai remeter um pouco às ferramentas da Nonstop, no sentido do site, do Meta, das coleções do Meta. Por quê? Porque, às vezes, o produto não performa no portal, mas o produto performa nas redes sociais, tá? É o que eu falo. No final do dia, não é sobre ticket, é sobre preço. Produto bem precificado de 20 milhões, de 15 milhões, de 10 milhões, de 2 milhões, de 500 mil, ele vende, tá? Só que, para você captar um produto de um ticket mais elevado, você precisa ser uma referência dentro daquele posicionamento, dentro daquele empreendimento. Então, é o que eu falo. Você já é uma corretora mais experiente, obviamente, e sabe disso melhor do que eu. Mas quando você se torna uma referência, tudo fica mais fácil. Então, subir o seu ticket também é uma questão de maturidade dentro do mercado. Se você pensar, por exemplo, uma Paula Matos, ela trabalha tickets acima de 3, 4 milhões de reais, tá? Mas por quê? Porque ela já se tornou uma referência em relação a esse tipo de ticket dentro de determinados empreendimentos, tá? Então, fica um pouco essa dica. Não tenham esse... Non-stop, no começo da Non-stop a gente tinha muito essa questão, Non-stop os imóveis são mais assim, são mais assado, os bairros são mais afastados. É uma questão de maturidade. Hoje você já tem imobiliárias do alto padrão na Non-stop, como, por exemplo, a AXP, e assim por diante. Então, é desse jeito. Tem bastante corretor de outras redes que trabalham no alto padrão também. Na própria Remax também tem as bandeiras do alto padrão. Então, vale para todo mundo, tá, Paulinha? tá bom. Boa, muito bem. Mais alguém? Outra coisa, outro dia eu vi no Nonstop, está escrito assim, que tem imóveis de uma construtora, né? Eles pegam uma lá na Zona Oeste, eu acho. Então, vocês estão colocando de construtora também? Os imóveis? Vamos lá. A gente não coloca, né? A gente está criando agora, está começando essa possibilidade do gerente de parceria, tá? Ah, legal. Então, quando você tem um produto de uma incorporadora, esse produto pertence à incorporadora. Ele não Certo, pertence a um proprietário, certo. tá? Então, tem gente tem corretores que pegam gestão ou de incorporadoras ou gestão de investidores. Tá tudo bem. Isso não está te tirando esse direito. Mas o que a gente quer também trazer é maior liquidez para o mercado primário. Porque hoje, muitas vezes, o seu cliente ele fica na dúvida entre um recém-entregue, um novo, É.
e um secundário. E se você não tem o produto do novo, ele vai buscar um novo em outro lugar e você deixa de ganhar com isso. Isso, perfeito. Ah, eu Tá? queria muito da Cirela, não dá para outra. Você pode indicar os gerentes de parceria que você já conhece para eles falarem com a gente vai fazer uma avaliação sobre a atuação deles, obviamente que da mesma forma que vocês, corretores, precisam trabalhar de uma forma correta, o gerente de parceria também. Se ele não trabalha de uma forma correta, a gente não quer ele no sistema. Então, pode indicar, a gente vai entrevistar ele, e se for o caso, para a gente vai ser de enorme valia. Ah, legal, vou chamar assim. É que se eles fizerem coisa errada, nem incorporadora fica. Exatamente. Não fica, eles cortam na hora. Mas tá bom, eu vou indicar a Tegra, a Cirela, que eu gosto bastante. Boa, Tá bom, então. muito bom, muito bom. Fala, Lu. Referente à pergunta, acho que foi o Aguinaldo que falou que nós somos assinantes, eu fui tentar colocar o código e ele não deixa eu fazer o teste, eu acho que não consegue para quem é assinante. A gente vai passar uma comunicação dentro do post do Instagram e um comunicado no nosso canal do WhatsApp, inclusive muito importante, todos seguem o nosso canal do WhatsApp? Eu sigo. Todos seguem. Deixa eu pegar aqui também para o pessoal que não segue ainda. Eu vou aproveitar o ensejo também, tá? Minutinho só. Eu gosto da ferramenta de gerar QR Code, ela é muito boa. Deixa eu só pegar aqui, para eu não perder o fio. E aí a gente já centraliza essa comunicação também dentro da Nonstop, tá? Deixa eu só me auto-mandar uma mensagem para ficar mais fácil. Então, quem ainda não segue a Nonstop no WhatsApp, para a gente centralizar todas as nossas informações, tá? Eu vou disponibilizar aqui o link para que vocês possam seguir. Então, aponta o seu celular aqui nessa ferramenta, tá? Para já fazer parte do nosso canal, porque aí, no caso, se tiver qualquer problema em relação a essa questão do desconto, a gente vai dar o desconto de qualquer jeito, tá, Lu? Tá bom. Obrigada. Tá? Vamos lá, mais dúvidas? Ou podemos encerrar? Ô, Fernanda, como você criou esse QR Code assim tão rápido? Aqui Como? nessa barra de ferramentas tem o QR Code, Tem aqui, para... ó. Gerar Eu não sei se QR você Code. falou sobre isso antes, mas... Ó, aqui, ó, Paulinha. Gerar QR Code. Então, você clica aqui em gerar QR Code e aqui em cima você digita o que você quiser. Pode ser o imóvel também. Pode ser a página do imóvel, pode ser a sua página de perfil. Então, sei lá, peguei aqui o perfil faz conta que é o seu, né? Pego o link, já venho aqui e já coloco, tá? Eu quero colocar no meu cartão de visitas o QR Code das minhas gestões. Quero fazer um flyer, quero fazer um folder, quero colocar meu site, o que for, tá? Essa ferramenta, ela é muito simples. E aí uma vez que você criou o QR Code, você pode baixar esse QR Code e aí você manda na gráfica e faz tudo o que você quiser, tá? Para quem não pegou o QR Code aqui do grupo do WhatsApp, eu vou voltar com ele aqui bonitinho. Tá bom? Certo? Gostaram? Então, eu vou pedir mais um favor para vocês. Se vocês puderem comentar na postagem lá do Instagram, colocar quais assuntos vocês gostariam de saber ou de se aprofundar para a gente montar uma próxima Masterclass, vai ser muito legal.
E se quiser opinar também sobre o horário, frequência, opinem sobre o que quiser. Para a gente é o mais importante. Se a gente tiver a opinião de vocês, a gente sempre vai conseguir criar o melhor produto e passar os melhores conteúdos. Tá bom? Fechado? Olha, Tá bacana. ótimo, obrigada. Bacana. Boa, boa, muito bem. Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Estamos à disposição. Que a gente continue juntos para 2026. Fico muito feliz de vocês estarem presentes aqui. Eu gosto muito de vocês. Quando eu consigo disponibilizar meu tempo da melhor forma, eu fico grato, eu fico agradecido. Desculpa qualquer coisa, aproveitando esse momento, desculpa qualquer coisa, tá? E vamos que vamos, tá bom? Tá bom. Ótimo. Um Obrigada, beijo, boas festas. para Abraço. vocês também, tudo de Bom dia a bom. todos. Bom dia a todos.